Olá a todos os participantes da segunda Mostra Científica Online de Estudos Empresariais. Meu nome é Samone Santos Costa e estarei apresentando o artigo Transparência e Prestação de Contas das Organizações da Sociedade Civil, Desafios e Perspectivas, tendo como autores Grace Kelly Santiago Soares, Samone Santos Costa, ambas alunas do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe, e Silvia Luiza Almeida Correia, doutora em Educação em Contemporaneidade, professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe e orientadora deste mesmo artigo. Entidades sem fins lucrativos são companhias que reúnem um grupo de pessoas em prol do bem comum, para atingir um objetivo de cunho social, cultural ou filantrópico, entre outros. Essa categoria de empresa ela não busca o lucro financeiro ou acumulação de capital. Elas têm papel específico na sociedade de contribuir com práticas de caridade e de cidadania, desenvolvendo atividades no campo da assistência social, educação, saúde, de direitos humanos e entre outros. Tratam-se de pessoas jurídicas que não integram nem o primeiro setor, muito menos o segundo, mas que nasceram da junção de ambos. Neste sentido, as organizações da sociedade civil, elas caracterizam-se por serem entidades sem fins lucrativos de personalidade jurídica de direito privado e atuam na área social visando a solução de problemas sociais que o Estado não consegue solucionar sozinho. Fica evidente que a atuação dessas organizações precisa se fazer mais presente. Para tanto, é necessário se perceber a relevância dos serviços prestados à comunidade, tornar mais transparente a atuação das organizações e fornecer subsídios para políticas e medidas de aprimoramento do setor, a partir dos impactos dos projetos executados por essas organizações junto à população brasileira. Diante deste contexto, assume-se o questionamento: quais os principais desafios e perspectivas que as organizações da sociedade civil vivenciam na atualidade frente à necessidade de transparência das informações relacionadas à manutenção de suas atividades, recursos recebidos e a prestação de serviços realizados? O objetivo geral da pesquisa é evidenciar desafios e perspectivas das organizações frente à necessidade de transparência das informações e prestação de contas na atualidade. Pesquisa realizada. A legislação brasileira, no que diz respeito ao terceiro setor, ela vem sofrendo modificações, incluindo a promulgação das leis de voluntariado e das OCIPs, a reformulação do Código Civil e, mais recentemente, a Lei 12.527 de 2011, de acesso à informação, e a Lei 13.019 de 2014, editada para conferir maior segurança jurídica e transparência à relação de parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de interesse público e recíproco. A Lei 13.019 de 2014, também conhecida como o Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ela é de abrangência nacional e envolve parcerias entre as sociedades civis e a administração pública nos 3 níveis de governo, incluindo contratos realizados com empresas públicas. Esta norma, ela estabelece novos procedimentos para a celebração de parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, nas parcerias para a realização de políticas públicas e sociais. As principais mudanças com essa norma são a forma de escolha das entidades, que antes era de livre indicação do gestor público e passa a ser obrigatoriamente por chamamento público. A Lei 12.527 de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, ela é considerada um divisor de águas em matéria de transparência pública, pois, dentre outros princípios, ela define que o acesso à informação é a regra e o sigilo a exceção. A transparência nas organizações da sociedade civil, ela deve servir de fonte de fiscalização para os agentes interessados, seja por parte de órgãos de controle interno e externo, ou do cidadão que recebe os serviços. Em comunhão, a prestação de contas, que é definida como uma obrigação resultante de disposições legais que consiste na apresentação por pessoas responsáveis pela gestão de recursos públicos, de documentos e demonstrativos que expressem a situação financeira e patrimonial,
bem como os resultados das operações realizadas sob sua responsabilidade. Procedimentos metodológicos. A metodologia adotada no estudo tem como procedimento a revisão da literatura sobre as organizações da sociedade civil em relação à transparência e à prestação de contas. O propósito da revisão adotada foi de natureza descritiva, usou-se a pesquisa bibliográfica por possibilitar ampliar o entendimento de objetos, cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Para tantos, foram utilizados documentos oficiais apresentados no portal da Transparência do Ministério Público de Sergipe, referente ao projeto ONG Transparente, como também sites, artigos científicos, livros, localizados em meios eletrônicos, leis, teses, dissertações e entre outros. Desta forma, foi considerada a abordagem qualitativa como a mais adequada para analisar as variáveis que alteram a efetividade ou funcionamento do objeto de estudo, buscando obter uma contextualização mais profunda de tais variáveis. Inicialmente, realizou-se o levantamento dos dados por meio do banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e a análise dos dados foram levantadas categorias que possibilitaram apresentar inferências e discutir aspectos do cenário brasileiro para as organizações da sociedade civil, relacionadas como, por exemplo, as demandas legais, gestão das organizações da sociedade civil, profissionalismo, problemas com prestação de contas, falta de transparência das informações, entre outras. Como limitação da pesquisa, ela tem seu limite estabelecido em função da própria construção que a pesquisa bibliográfica gera para o tema abordado, uma vez que, por se tratar de categoria teórica, que se encontra em permanente construção e tem no processo de análise a percepção dos pesquisadores, que pode ser influenciada pelas suas próprias visões de mundo. Principais desafios. Um dos principais desafios enfrentados pelas organizações da sociedade civil diz respeito à falta de pessoal qualificado para atuar nos mais diversos segmentos dentro da gestão. Estudos apontam que uma boa parte dos gestores das organizações ainda carecem de capacitação e instrução quanto às normas, regras e ferramentas para a prestação de contas e transparência, assim como de qualificação técnica da equipe para o alcance de resultados nas áreas de captação de recursos e desenvolvimento de projetos sociais. Ainda de acordo com pesquisadores, outro desafio apresentado é a necessidade de melhoria no processo de gestão das organizações. É possível verificar a necessidade de uma gestão preocupada com o planejamento e a execução cuidadosa em atender não só o que está previsto na legislação, mas também criando mecanismos de controle e transparência adequados. E, no geral, o principal desafio para as organizações da sociedade civil é a transparência, que, segundo os estudos anteriores, é possível verificar a carência de transparência na maioria das organizações, nas quais se identifica, além de pouca transparência, informações com baixo detalhamento e linguagem de difícil compreensão para os cidadãos. Neste sentido, o Ministério Público de Sergipe, ele vem trabalhando o denominado Projeto ONG Transparente, desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor e a 5ª Promotoria do Cidadão, que tem como principal objetivo selecionar, divulgar e auxiliar as entidades não governamentais, que dão transparência à gestão, especialmente as prestações de contas de recursos de origem pública, permitindo o controle social e o controle por resultados pela sociedade, com base na lei citada anteriormente, a 12.527 de 2011. Conforme o quadro, pode-se perceber que dessas organizações, apenas 5 possuíam uma boa classificação no início da avaliação, assim como existiam organizações ausentes no portal da transparência, sendo que a maioria apresentava pouca informação, demonstrativos desatualizados ou não cumpriam as determinações legais. Este artigo ele procurou evidenciar os desafios e perspectivas das organizações da sociedade civil na atualidade, frente à necessidade de transparência das informações e prestação de contas, a partir
de uma revisão de literatura com base em dissertações e artigos sobre a temática. Pode-se concluir que a transparência e a prestação de contas nas organizações, elas devem ser vistas como um processo cultural que envolve a participação da sociedade, e não apenas um processo normativo, no sentido de adequação e atendimento ao marco legal. Referências? No mais, obrigada pela atenção e pelo espaço cedido.